Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? Aqui a aula, tá? Da planilha, né, que eu fiz, tá? Então, como eu havia falado para vocês, o prometido, eu fiquei de mostrar a vocês a planilha. Eu fiz algumas opções aqui, então tem várias abas aqui, tá? A planilha da regressão linear, eu fiz 9 planilhas. K2, então a gente tem aqui, ó, as primeiras o nome da planilha já diz a quantidade de K e a quantidade de amostras. Por que, Luciano? Essas primeiras aqui, ó, vamos comparar todas elas, tá vendo? No início delas eu tô para vocês olharem. Então, a primeira, eu tenho 9, K2, 9. Então, são 9 amostras, 9. Quando a gente substitui ali, né, isso aqui é um trecho da tabela, grau de fundamentação, para o modelo de regressão. Então, o grau 1, eu tenho que usar. Quando eu coloco aqui, ó, para essas três primeiras opções, essas são as planilhas K2. Então, sempre que eu usar 2 aqui, ó, tá aqui, ó, K2. O que é o K? É o número de variáveis independentes. Então, aqui no caso, eu só estou usando dois Ks, K2, X1 e o X2, que é a área e a localização. Para, então, essas três planilhas aqui, eu só estou usando área e localização. Tá aqui, ó. Só área e localização, tá? Por isso que é K2. Então, quando eu uso, eu já aqui, ó, já fiz automático, eu já coloquei esse cálculo aqui desse item da tabela 1 para a gente classificar o grau de fundamentação. Então, quando eu uso K2, que é a área e localização, poderia ser área e testada, área e estado de conservação, mas geralmente é área e localização. São duas. Então, eu vou ter que colocar, substituindo na fórmula, 6 vezes K, que seria 2, mais 1. Então, está automático aqui, ó, já está automático calculado. Então, se eu quiser estar no grau de fundamentação, vamos lá, 1, eu tenho que usar 9 amostras. Se eu quiser estar no grau 2, que é o mediano, tá? Eu tenho que usar 12 amostras para K2. E se eu quiser estar no grau 3, eu tenho que usar 18 amostras. Então, aqui, ó, eu tenho 18 amostras e eu estou no grau 3, é o mais forte. O grau mediano, eu só tenho 12 amostras. E o grau mais fraquinho, eu só tenho 9. Então, eu fiz a mesma avaliação para 2 Ks, sendo que a primeira avaliação eu estou no grau 1, depois no grau 2 e depois eu vou para o 3. O que difere, Luciano? O número de amostras. Então, na primeira avaliação, K2, 9, eu tenho 9 amostras. K2, 12, eu estou com 12 amostras. E K2, 18, eu estou com 18 amostras no grau 3. Todas elas eu estou no K2, está aqui, ó, em azulzinho. Então, está tudo automático, tem 3 opções. Eu só tenho 2 Ks. Então, você vai usar essas 3 primeiras tabelas aqui. Eu quero usar em 3 Ks, eu quero usar 3 variáveis X. Além da área e da localização, eu quero usar a vaga, ou eu quero usar o estado de conservação, ou padrão construtivo, ou idade, não importa. São 3 que eu vou usar. Então, se é das 3, são as próximas 3, as K3. Então, são as tabelas de K. Então, vamos lá. Primeiro, grau 1, só que grau 2 e o grau 3, para o K3. Sendo que a primeira K3, 12, é porque é a mesma coisa, eu substituí aqui, ó, o K. Então, quando eu substituo por 3 em vez de 2, já sai automático aqui, ó. Eu tenho que ter 12 para o grau mais fraquinho, que é o grau 1. Então, eu tenho que ter 12 amostras. Para K3, eu tenho que ter 12. Por quê? 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. 12 amostras. Então, eu tenho que ter 12 amostras para o grau 1 para 3 Ks. Se eu tiver 3 Ks, no grau 2, eu já tenho que ter 16 amostras. E 3K no grau 3K no grau 3, 24 amostras. Então,
Aqui, essas outras 3, K3, é isso. 3x. 3x que eu estou usando aqui, ó. Tá? Sendo que a primeira eu estou no grau 1, 12 amostras. A segunda, 3x, eu estou no grau 2, são 16 amostras. E a última são 24 amostras, mais amostras, porque o grau é maior, né? São 3 graus. Então, e agora, por último, a última tabela é quando eu uso 4Ks, que pode ser área, localização, e nesse exemplo aqui eu estou usando vaga e idade. Além da vaga, eu estou acrescentando a idade. Por que eu estou fazendo isso? Eu estou usando a mesma avaliação, usando Ks diferentes e números de amostras diferentes, para depois a gente comparar os valores lá embaixo, para vocês verem que os valores não vão mudar muito, tá? Não vão mudar muito. Vão mudar alguma coisa, mas não tanto, tá? Porque o importante é quando a avaliação, quando a gente escolhe as amostras o mais próximo e semelhante ao nosso avaliando, a tendência é que o desvio padrão de um tipo para o outro é bem menor. Então, muito difícil de errar, tá, no cálculo. É isso que eu quero mostrar a vocês, tá? Eu prometi a vocês mostrar como usar essas tabelas. Então, as últimas 3 amostras, as últimas 3 abas são as de K4. Então, voltando aqui, eu fiz 3 para K2, que são para grau 1, 2 e 3. Fiz 3 para o K3, que é a localização, a área e a vaga, K3, que tem, aí eu fico com 12, 16 e 24 amostras. E para o K4, que no caso aqui do exercício eu estou usando a área você sempre vai usar. E aí, ou vai ser, e geralmente a localização é a segunda. E a outra é vaga, idade, estado de conservação, padrão construtivo. Então, usando para K4, eu tenho 3 opções. A primeira, quando eu substituo aqui na fórmula, lembra lá a fórmula? Já está aqui automático. Ó. Quando eu substituo 4, K4, 4 mais 1, 5, 3 vezes 5, 15. Então, a primeira quantidade de amostras é 15. Eu tenho que ter 15 amostras para o grau 1. Ah, não, eu quero estar no grau 2. Então, eu tenho que usar pelo menos 20. Ah, eu quero para o grau 3, pelo menos 30 amostras. Então, para você estar no grau 3 na regressão, você tem que usar 30 amostras pelo menos. Senão, neste item aqui, você não vai estar no grau 3 e provavelmente o seu laudo também não. Porque esse é um dos itens, vamos dizer assim, que você é obrigado a cumprir, tá? Depois vão dar uma lida lá na apostila que tem a tabela de fundamentação do laudo inteiro, que é a soma daqueles pontos. Isso aqui é um dos itens, né? Tem vários outros itens. Bom, então, essa é a primeira etapa que eu quero que vocês entendam. Na hora que vocês forem alimentar a tabela, vocês têm que escolher primeiro qual é o grau do laudo. Quem que diz isso? Ou o seu cliente, ou você na escolha do trabalho, né? Quanto maior o grau, mais trabalho você vai ter, porque você tem que colher 30 amostras aqui. No caso, se eu quero usar 4 variáveis, eu quero usar só 3. Então, qual as opções? 24, 16 amostras ou 12 amostras, tá? Então, 24 amostras com 3. Ah, não, mas então eu vou usar só 2 variáveis e vou ver se eu vou conseguir. Então, o maior número nas variáveis, 18 amostras, ou 12 ou 9. Ou 9, para o grau 1. Então, eu quero usar... Então, primeiro você tem que escolher as suas quantidades de variáveis, quais são as importantes, a área, localização, e tem mais alguma? Se tiver mais alguma, você vai usar mais de 2, ou vão ser K3 ou K4, tá? Então, você tem que escolher. Pode ser 5 e 6, mas quanto mais você usar aqui, lembra que o número de amostras vai ser muito maior que 30, aí já é muita coisa. Então, fica em menos, no máximo 4, minha sugestão. Se você quiser ir mais do que 4, você vai ter que editar, criar novas tabelas em cima dessa, tá? Seguindo as fórmulas que eu coloquei aqui, tá? Então, o ideal é não editar essas tabelas. Para você não editar, tá aqui. E vai usar a ferramenta dados aqui e análise de dados para você poder confirmar os seus, a prova real dos seus cálculos aqui na tabela. Porque, de novo,
tanto a tabela do Excel quanto as outras ferramentas, os outros aplicativos, às vezes você alimenta quando você alimenta e comete um erro, o cálculo vai dar um erro. Então a gente tem que aprender a checar os nossos cálculos. Sempre. Você não pode confiar 100%, seja qual for a sua ferramenta. É isso que eu falei com alguns colegas, eu falo sempre. Por que que o Luciano fala isso? Porque eu acabei de fazer um laudo pericial em que o perito errou todos os cálculos, tá? E de 121 mil reais do erro da casa foi para 100 mil reais. O valor venal da prefeitura está em 1.400 e pouco o metro quadrado. Foi o valor que eu cheguei após corrigir todo o laudo dele. Ele estava dizendo que o valor do metro quadrado era 2 mil ou mais de 2 mil. Isso deu um erro de 21 mil reais. 21 mil reais, quando eu fui calcular o metro quadrado da área edificada, só tirando o terreno, pelo método evolutivo, deu um erro muito grande no cálculo da benfeitoria. Então tudo começou ele alimentando a tabela dele com erros, ele cometeu erros aqui nas variáveis. E aí foi uma sucessão de erros. É isso que eu não quero que vocês façam. Por isso que eu vou passo a passo dizendo, tá bom? Então primeiro vamos lá, escolheu o número de caixa, que é o número de variáveis. Em cima do número de variáveis, escolheu qual é o grau que vocês querem. E aí, a integração disso, coloca aqui na tabela, vai dar o número de amostras que vocês vão ter que coletar, tá? Então eu vou usar o exemplo mais crítico de todos, que é usando 30 amostras para o grau 3, tá? E depois a gente vai comparar os outros resultados. Então a primeira coisa, eu defini que são 4 variáveis, 4 Ks. Botei aqui na tabelinha, vi que eu tenho que ter 30 amostras. Coletei as minhas 30 amostras e coloquei aqui, ó, 140, 138, vim aqui, ó, um por um, aqui a área, depois vim na localização. Como é que eu calculei a localização? Existe uma maneira de vocês calcularem a localização, eu já falei para vocês. Vocês pegam, ou vocês vão colocar aqui o valor venal, todo o valor venal, e na hora que for alimentar o valor venal da sua, aqui na localização, você vai alimentar, ó, preencha aqui as variáveis do seu avaliando. Quando você colocar o seu avaliando aqui, o valor venal, automaticamente vai ser calculado o fator. Então você não tem muito que trabalhar aqui, que calcular fator aqui não. Aqui é só pegar o valor do trabalho, sabe qual é? Ver nessas amostras os endereços das ruas e a numeração do seu avaliando, e aí pegar a planta do município do Rio de Janeiro, existe um decreto, uma planta, que vai procurar os valores venais, tá? Na apostila tem o link do valor venal da planta, mas não, você entrando na prefeitura você consegue. Se estiver fora da prefeitura do Rio, a mesma coisa, vai procurar o valor venal de cada imóvel e colocar aqui e alimentar ali do seu avaliando, tá? Aqui é uma situação paradigma hipotética, tá? Então, quer dizer, tudo aqui, ó, esses que estão 1.10, 1.10, 1.10, eles são piores em relação ao meu. 1 é igual ao meu e 0.95 são melhores que o meu, que geralmente são os metros quadrados mais caros. Eu criei uma situação hipotética, gente, aqui, só para a gente gerar os números, tá? Mas você vai calcular isso aqui, o valor de localização. O valor de vaga, a mesma coisa. Você vai calcular, ó, 1.10 são piores, ó, do que o meu. O meu é 1 e 9.5 são melhores. 9.9 melhor ainda, tá? Então, e aqui também a idade, como eu falei para vocês de calcular. Então, a diferença entre o meu... Então, por exemplo, esse aqui, ó, 0.5, ele é pior 5 anos, mais velho. 5 anos mais velho. Né? Lembra de cálculo da idade? A diferença é de 5 anos para pior. Esse aqui é a diferença de 2 anos para melhor. Ó. Ele é 2 anos mais novo que o meu, que são 10 anos mais novo que o meu, olha. Então, esse vai lá na apostila e vai dizer vai ler como calcular o fator idade, que é a diferença do meu para o avaliando. E aqui eu coloco a idade, ou simplesmente bota a idade direto aqui, tá, gente? Poderia também.
eu poderia colocar, olha, se o meu é 1, o meu, a idade do meu, a idade, ele tem, eu vou dizer que ele tem 30 anos de idade. Então, tudo que é 1 lá, eu vou botar 30. Idade. Aqui, ó. 30. Esse aqui é 5 anos pior. Então, a idade dele é 35. Aqui é 30. Aqui é 35. Aqui é 35. 35. 35. 35. 35 anos. Aqui é 30. Aqui é eu tô criando uma situação hipotética. Vocês vão ter que coletar tudo isso aqui aqui são 2 anos mais novo. Então, se o meu é 30, aqui são 28. 28 anos. Que são 10 anos pior. Então, aqui, ó, 40. Se o meu é 30, 40. 1.10 é 40. Né? Estou criando uma situação hipotética. 90, 10 anos. Aqui, ó. Aqui é 40, que é pior. Ponto 9 são 10 anos mais novo. Então, se o meu é 30, ele tem 20 anos. 20 anos. Eles são mais novos, 10 anos. A diferença. Então, ou você calcula o fator e preenche aqui com o fator, ou já só coloca as idades aqui, que você estimar olhando pelas fotos. Lembra que não vem a idade, né? E eu estou estimando, poderia ser padrão construtivo. E você tem que criar, tá? Eu vou te mostrar outro exemplo, gravando outra aula da correção do laudo pericial que eu acabei de fazer. Nessa aula aqui eu quero mostrar a tabela. Então, preencher os dados todos de área, localização, vaga e idade, as 4, preencheu aqui o seu valor de mercado, que geralmente é o que vem, ó, 1.100.000, que vem lá no 1.100.000, que é o que vem nos anúncios. Aqui não preenche porque está automático, que é o valor unitário, que é dividir o valor de mercado pela área, mas eu já coloquei automático aqui, então só vai preencher na sua tabela os fatores, área, localização, vaga, idade, e preencher o valor. Acabou, mais nada. E aí outra coisa que vai preencher aqui, ó, o número, que no caso aqui, se você já está automático, ó, mas você tem que verificar o número de N, 30, que são 30 amostras. Se usar essa planilha, todas as planilhas estão automático, ó, mas é sempre bom checar, ó, eu já botei automático aqui. Se você preencher tudo aqui, escolhi 20, escolheu 20, tá aqui completo, já tá 20 aqui, o K4 já tá aqui, ó, são 4, eu já coloquei aqui, ó. Todas as tabelas K4 já estão aqui, ó, automático 4. Essas K4 aqui já estão K4, que são 4 X que você está usando. K2 aqui, já está automático aqui, ó. Eu já coloquei todas as K2 aqui. O K3, todos os K3 estão aqui automático também, ó. Essa aqui e a de 24 amostras também está automático. Então, você só precisa checar essa informação, tá? Porque você vai começar a usar as tabelas, vai renomeia. Melhor coisa que eu faço para vocês, olha, faz o seguinte. Primeira coisa, ó, vai salvar como. Salvar como. Salvar como. Eu vou salvar aqui na exemplo, eu vou salvar dentro da turma de vocês, na turma 7, eu vou salvar exemplo, exercício, 16/5 de 2020, tá? Então, eu chamei um novo nome. Olha lá, salvei. É o que eu sugiro a vocês a fazer, tá bom, gente? Aí você salvou aqui um novo arquivo, exercício. O que você vai fazer? Aí você vem aqui e você vai apagar tudo que você não quer. Não quero essa capa, não quero todas essas aqui, eu vou excluir e só vou ficar com a K430, que é a que eu escolhi. K430. Acabou. E aí você vai ter a sua planilha para você fazer os cálculos e depois usar ela para jogar no seu laudo, passo a passo. Beleza, preencheu todos os CAs. Voltando, resumindo aqui, ó.
escolhi as quantidades de variáveis, cheguei na conclusão que eu quero essas 4, preenchi aqui área, localização, vaga, idade, joguei aqui no cálculo aqui para 4, eu tenho 30, colhi 30 amostras, coletei as 30 amostras, preenchi o valor do preço de cada uma, preenchi a área, preenchi a localização com o valor venal, tá? Preenchi a vaga de garagem e preenchi a idade. Muito bem. Automaticamente sai o valor unitário de cada uma. Verifiquei 30, aqui N30 e K4. N, que é o número de amostras, que é o que está aqui, ó. Está automático aqui, ó. Tá? São 30. Beleza. Decidi, já fiz tudo isso. Aqui tudo está automático, gente. Tudo está automático. Você não precisa mexer em nada. Você só precisa fazer o seguinte. Verificar, vou voltar aqui passo a passo, olha. Quem teve a dificuldade. Essas matrizes, você primeiro calcula x' vezes x, a matriz de x' y, x' inversa, é a inversa da x'. Por que tudo isso? Porque na hora que eu calcular, eu preciso calcular as matrizes beta, que são os betas da minha equação da reta. Então é beta 0 mais beta 1 vezes x1. Para eu calcular esses betas, eu tenho que ter a multiplicação dessas duas matrizes. A matriz beta é a multiplicação dessas duas. E a matriz beta são os coeficientes beta. Então, esses resultados aqui, olha, estão linkados, ó. Aqui, ó. Esse é o B0. Esse aqui é o B1, B2. Então, ele automaticamente, por isso que eu tenho que calcular todas essas matrizes. Tem que calcular essas matrizes? Não, gente. Não tem. Eu fiz essa tabela, mas se der algum erro na tabela no futuro, você ficar desesperado, alguma coisa aconteceu, não tem problema. Você vai pegar, tá? E o que você vai fazer? De novo, ó. Vai pegar a tabelinha aqui, que tem aqui, dos preços unitários. O preço é unitário. Lembrem-se, gente, outro erro que alguns colegas fazem. Você calcula toda essa inferência de preço em relação e a correlação com as outras variáveis é o valor unitário, não é o preço. É em valor unitário. Olha aqui, para chegar ao resultado do valor unitário, metro quadrado, quanto custa o metro quadrado. Porque se você colocar o valor do preço, vai ter uma distorção muito grande, tá? Então, vamos aqui usar dados, análise de dados, a ferramenta do Excel. Vem aqui em regressão, escolho regressão, ok. Escolho aqui rótulo, nível de confiança, que a NBR 14.653 pede para a gente usar 80% de confiabilidade, tá? É o nível de confiança de 80%. O rótulo, se você colocar isso aqui, vai dar errado. Porque não é constante, é 0. A constante é a constante da minha reta. Tá? E eu tenho que, se eu deixar 95, eu vou errar muito. Eu vou calcular, toda a minha inferência vai dar outros números. Tá? Então eu tenho que dar 80. Aqui, eu coloco todos para plotar todos esses gráficos, mesmo que eu não use. Porque se eu precisar, eu já usei. Então tá aqui, ó, nível 80, com rótulo, porque o rótulo o que é? São esses rótulos aqui dessa tabela. Aí eu vou no preço, ó. Preço, que é o Y, até o último 30. Depois eu vou pegar as variáveis X, que são as outras, todas elas aqui, ó, até o final. Selecionei as duas áreas, vou em OK. E aí vem a minha tabelinha do Excel. Bom, primeira análise aqui, que eu quero que vocês tenham. Já marca isso, faz do jeito que eu estou fazendo. Bota amarelo aqui. Por quê? Você vai precisar verificar o R múltiplo, que é a correlação, o R ao quadrado, que é a determinação, o R ao quadrado ajustado, o desvio padrão, que é o erro padrão, que o Excel também já calcula para você, tá? Em 30 amostras. E você também vai ter aqui, ó, outra fundamental, próxima análise. Esse aqui, que é o F de significância. O F de significância é o F do modelo todo.
Aqui são as correlações entre as variáveis, o grau delas. Aqui é o grau do modelo como um todo, que é importantíssimo, tem que estar abaixo de 5%. Esse é o F calculado, bota em amarelo, que você tem que comparar com o F crítico, que a gente vai ver como calcular para cada um do modelo todo. E aqui são os coeficientes beta, já calculados. O Excel já calcula. Por isso que eu não preciso fazer aqueles cálculos de matriz. Eu só coloco ali para vocês saberem como eu chego nos betas. O beta 0, que é a interseção, né? É onde o eixo, a linha toca do eixo Y, tá? O beta 0, o beta 1, beta 2, beta 3 e beta 4, que já vem com os nomes das variáveis, tá? É o beta da área, o beta da localização, o beta da vaga e o beta da idade. Então, com isso aqui, eu já monto a minha equação. Eu não preciso mais nada, mas, na verdade, eu preciso verificar verificar a minha inferência. Esse é o primeiro passo da verificação da inferência, né? Eu avaliar o F de significância, depois pegar esse F calculado e comparar com o F crítico para ver se há uma regressão linear, né? Porque lembra que esse F aqui ele tem que ser maior que o outro, a gente vai ver lá. Depois você tem toda a análise dos coeficientes, que daqui eu já vejo que são ótimos, porque quanto mais entre 0 e 1, quanto mais próximo de 1, mais perfeito. Tá? E a gente vai ver que as tabelinhas, a partir de 0,6, eles são médios. Acima de 0,8, são fortíssimos. 0,9 é fortíssimo. A partir de 0,7 é forte, né? Mas vocês têm as tabelinhas dos coeficientes de correlação, de determinação e o ajustado lá na outra tabela que eu coloquei para vocês, tá? Na apostila. Mas, enfim, e outra questão muito importante que eu quero que vocês se atentem é nisso aqui, ó. Vocês têm que observar e analisar também cada variável, cada uma dessas variáveis, elas têm que estar superior ao crítico. O que é o ST? É o T calculado. Essa aqui é a estatística do T calculado de cada uma das variáveis. O que é o T calculado? É o limite crítico do espaço do intervalo de confiabilidade. Então, cada uma dessas variáveis aqui, incluindo o beta 0, tem um limite crítico, que abaixo desse limite crítico, você tem que descartar. E eu vou mostrar as maneiras de descartar. Ou você vai ter que tirar totalmente uma dessas variáveis, ou você vai ter que tratá-las, tá? No caso aqui, a gente vai verificar. Muitas vezes o seu tratamento não foi adequado. Você tem que criar um novo padrão para poder você ser aceitável. Porque senão, gente, isso aqui é crítico, isso aqui pode tornar o seu laudo, ele não é aceito como laudo, mas vira parecer. Pode virar parecer técnico. Então, é preciso você verificar com muita atenção isso aqui, porque se não passar, você tem que tratar. Por isso que a inferência, tanto seja Excel, a ferramenta que você usar, ou Excel, ou os outros aplicativos, né? Não importa. Você tem que verificar. Alimenta, verifica. Alimenta, verifica. Porque você tem que mudar muitas vezes, né? Tem que mudar com um tratamento novo, ou retirar algumas amostras que estão outliers, você vai ter que analisar se tem influenciante. Você tem que fazer as análises da inferência e mexer. É muito difícil você pegar uma amostragem limpa e toda coerente, tá? Bom, então, dito isso, eu tiro um print da minha tela, volto para a minha tabela e olha lá, eu colo aqui, ó. Eu já fiz isso, mas eu vou mostrar a vocês como eu já fiz e tá igual os valores, ó. Tá lá, ó. Aqui, ó, 0,9, olha lá, ó. Tá vendo? Eu já fiz isso aqui, ó. Olha o desvio padrão, deu 573, né? Os T calculados, olha aqui, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó.
4,618. Olha só, outro detalhe que eu vou voltar aqui para mostrar a vocês. Isso aqui, muitas vezes, o zero, tem vários, 0,0000, eles dão isso aqui, ó, E.12. Luciano, como é que eu tiro isso aqui, ó? Você entra aqui com o botão direito, formatar a célula, e você vai formatar ela como número. E olha o que acontece, você tem que vir aqui e botar os zeros, ó, até que ele vire um número aqui, ó. E geralmente eu boto 4, porque é um número tão pequeno, ele está colado em zero. O que isso significa, Luciano? A partir de 0,05 ou menor que 5%. Quanto que é 5%? E olha aí, ó. Então, qual é o crítico aqui? 0,05. Esse é o crítico. Esse é o crítico, que a gente vai ver lá na tabela. Por que esse é o crítico, Luciano? Porque esse é o F crítico para todos que estão, é o grau, o menor grau. 5%, mas esse aqui está muito colado, é quase zero. Tá ótima essa amostra, tá? Então, isso é o que eu queria mostrar. E aqui, quando eu abri aqui, ó, primeiro o F, eu consegui colocar ele no número que é 0,032, um pouquinho mais, né? Então eu venho aqui e coloco aqui, ó, minha prova real para eu verificar, porque isso aqui é fundamental. Vamos recortar, tirar e tirar só o que me interessa para eu ficar com uma visualização bem maior. O que me interessa é só isso aqui, ó. Tiro isso aqui, ó. E aí eu vou conseguir analisar toda a minha inferência de cabo a rabo. Então a primeira verificação são esses números aqui, que são os meus betas, tá? Que eu calculei pelas matrizes aqui e pela matriz beta, né? Eu calculei ele aqui, mas eu pedi ao Excel para calcular para mim e verificar se a minha tabela deu certinho, olha lá, 20.673, 31.000, 14.371, menos 35.727, 227,35, beleza. Então a primeira fase passou. Aí eu já joguei que o meu avaliando tem 30 anos de idade, uma vaga, né? Localização ele é 1 em relação aos outros. Aqui eu colocaria o valor venal dele, mas eu optei por trabalhar em fator. E 135 metros quadrados. Quanto que deu o valor do metro quadrado? Já está dando R$ 11.354. Muito bem. Mas aí, para me verificar essa amostragem, eu tenho uma série de testes que a norma me manda fazer. Mas antes de chegar nos testes da norma, o que é isso aqui? É todos os cálculos das parcelas, matriz de x, a equação para cada um dos y, o somatório dos a média amostral, né? Tudo isso já está calculado aqui. Por quê? Porque essas fórmulas do R, do correlação, da determinação, que é o R quadrado, o R ajustado, o desvio padrão, tá? Tudo esses 4 aqui, o Excel me calcula. Ele me calcula. E eu tenho que verificar eles aqui com o meu Excel. Vamos verificar se deu. Se der algum erro aqui em cima, isso tudo está muito trabalhoso, deu algum erro, não consegui. Só joga esses números que vocês acharam no Excel aqui. Acabou. Olha lá, ó, 94,94, 90,15, 90,14,9, 90,15, 88547, 88547, 573,32 aqui, ó, que é o desvio padrão. O que é esse aqui? É a percentagem do desvio padrão. Você pega o desvio padrão e divide pela média, a média de y vezes 100. Qual é a média de y? A média de y, ele está aqui, ó. O somatório é a média de y. Mas, deu ruim na média de y, é só você chegar aqui, ó. E você pegar tá aqui, ó, a média de y. Você pega o somatório de todos os y e divide por 30. Aí você vai ter a média do y. Já está calculado aqui, ó.
Eu estou só falando para vocês como se calcula. Aqui já está calculado, ó. Esse valor aqui, 10.879, é a média de y, que está aqui, ó. Eu peguei a somatória de todos esses aqui, que está aqui o valor, e dividi por 30. Já está lá, a fórmula já está aqui, ó, tá? Mas você também pode calcular. Então, o que eu estou querendo dizer? Quanto que é o coeficiente de variação da regressão, que é o CV? Se o Excel me calcula o desvio padrão, eu pego o desvio padrão, divido pela média de Y, a média dos preços unitários, e multiplico por 100. Já vou dar a percentagem do coeficiente de variação em percentagem. Tá bom? Então, olha só, ele está variando a variância de 5% no modelo, 5,2%, coeficiente de variação da regressão múltipla. E a variância do modelo é o quadrado desse coeficiente. É o quadrado do desvio padrão. Você pega o desvio padrão, que está aqui, ó. Peguei o desvio padrão e multipliquei por ele mesmo. Tá? Então, esses dois aqui são calculáveis a partir do desvio padrão. Que é o desvio padrão que o Excel me dá. Não preciso calcular todas essas fórmulas aqui, que já estão aqui automático, mas eu não preciso. Então, você tem dois caminhos, tá? Luciano, vou comprar um aplicativo, não quero ficar fazendo esses cálculos. Beleza. Só que, se você alimentar alguns desses números errados no aplicativo, lá em cima, alguns dos números errados, isso aqui vai dar um erro, os betas vão dar o erro, consequentemente, vão dar erros aqui nos coeficientes. Por isso que você tem que verificar aprender, fazer cada vez mais e aprender para você poder verificar os números, para verificar a sua amostragem. Não confiar 100% nas ferramentas, porque as ferramentas dependem do que você vai alimentar delas, e tudo começa aqui, ó. Tudo que eu alimentar aqui nelas vão dar os betas diferentes, e, consequentemente, os betas diferentes vão dar todos esses coeficientes de correlação e determinação diferentes, o desvio padrão diferente. Então, você vai ter erros no seu cálculo. Então, tem que aprender a verificar, usar a ferramenta Excel e verificar, tá? Para verificar aonde você errou. Então, olha aqui, ó. Aqui, na verdade, eu estou calculando, todos esses aqui são os meus T's calculados. Então, aqui, ó, os T's calculados. Olha o primeiro, 4,68, 3,11, 3,6. O que isso significa, Luciano? Aqui embaixo, ó, eu calculo para cada um dos graus, grau 1, para cada um do grau de fundamentação, grau 1, grau 2 e grau 3, eu tenho uma significância bicaudal. Eu tenho 30%, ou 20%, ou 10%. O grau 3 é o mais forte. Então, o que significa isso aqui? Lembrem desse gráficozinho. Aqui é a região aceitável. Aqui é a região crítica. Então, eu tenho um limite. Então, 30% significa que eu tenho 15 para cá e 15 para cá. É bicaudal. Ou seja, eu tenho um intervalo de 15. Já aqui eu tenho um intervalo crítico de 10. 5 e 5. E aqui é 20, 10 e 10. Então, o grau 3 é o grau mais forte. Por quê? O crítico, ele é maior. Eu tenho um limite muito menor crítico. Eu tenho uma área de criteriosidade muito maior, tá? A minha margem de erro é muito menor. Então, aqui, o grau 3 é muito mais forte. Todas essas aqui, ó, pode ver, ó, todas essas estão acima do grau 3, o que significa que essa amostragem minha é muito boa e as minhas variáveis estão bem representativas, eu não tenho nenhuma. Então, todos eles estão acima de 1.0, então esse aqui, ó, aqui está o passo a passo, gente, ó. Formular as hipóteses, escolher o nível de significância, comparar o valor calculado, T calculado, com T crítico. O T calculado todos esses T calculados têm que ser maiores que esses aqui. 4.6 é maior que
que 1.3, 1.7? 3 é maior? 3 é maior. Menos 9 é maior, porque é modular, lembrem, tá? É bicaudal, de um lado e do outro. É maior e 5 é maior. Então, essa amostragem é muito boa, ou seja, ela está no grau, está exato grau aqui, tá? Então, para o teste de T, quando eu for analisar o grau de fundamentação do meu laudo todo, existe um dos itens lá na tabela 1, naquela tabela lá de cima, além do número de K, número de N, aqui também tem para eu escolher qual foi o grau de fundamentação para o meu T, as variáveis. Aí eu vou escolher, aí eu falei, o meu caiu exatamente nesse aqui, no grau 3. Então eu vou escolher grau 3, tem uma pontuação para o grau 3, tá bom? Como é que eu calculei esses críticos aqui? Ó? Existe essa fórmula no Excel que ela leva em consideração o grau, né, a percentagem bicaudal, que é 30%, tá? Então olha aqui, ó, olha a fórmula aqui, eu boto 0,85. Por que 0,85? Para 30% eu tenho que colocar 0,85, que é a probabilidade. Depois eu tenho que ter N menos K menos 1, que é o grau de liberdade. Então, tudo isso aqui está aqui, ó, o grau de liberdade, que é o N, já está automático lá. Já está automático, olha, na fórmula. Essa aqui já está automático para vocês. Mas só saiba, é o NK menos 1. Menos 1. O N, olha lá, ó, é o N menos o K, ó, o N menos o K menos 1. Isso aqui é o grau de liberdade. Tá? N menos K menos 1 é o grau de liberdade. E esse aqui, 0,85, é para 30% da bicaudal, da significância bicaudal. Então, 0,85, 0,90 para 20% e 0,95 para o mais rígido, que é o grau 3. Então, 0,95, 0,90 e 0,85. Isso aqui é uma fórmula no Excel para eu calcular o crítico, que é a correlação da significância bicaudal com o grau de liberdade. O grau de liberdade deste modelo são N amostras para K variáveis. Então, a correlação da amostra com a variável menos 1 é o grau de liberdade. E eu comparo isso, a amostragem da inferência estatística compara com a significância bicaudal. Essa é a fórmula. Então, vai dar um número crítico, um limite crítico. Tá bom? Então, esse é o T crítico. E aqui é o T calculado para cada uma das variáveis que a gente já sabe lá e que o Excel calculou. Então, é só eu calcular aqui para um modelo, que é com essa fórmula aqui, que eu mostrei a vocês do Excel, e comparar o crítico com o calculado. Comparei, passou. Beleza. Vou para a minha próxima checagem de dados. Aqui eu estou calculando o F calculado. Lembra para vocês que eu falei que esse F calculado aqui, ó, que o Excel calcula, ele está aqui, ó, 57.199.7. Ele está aqui. Lembra que eu falei para vocês que o F calculado tem que ser maior que o crítico. A mesmo raciocínio daqui. O T calculado ele tem que ser maior que o crítico. O crítico é o limite mínimo. Menor que isso, está rejeitado. Uma delas aqui você teria que ou trabalhar lá em cima o valor delas, ou retirar uma delas, porque não é uma boa correlação com o modelo. Ou você trabalhar elas. A mesma coisa aqui. É a mesma lógica. Eu tenho que comparar o calculado com o crítico. O calculado, olha como o calculado é bem maior que o crítico. Bem maior. Isso é uma tabela de distribuição F de Fischer-Snedecor. Esse Fischer-Snedecor é uma tabela, mas você já tem a função aqui no Excel para você calcular o crítico. O Excel calcula para o grau 95, que a norma pede para você calcular. O crítico é Por que é o crítico? Porque é o grau 3.
tá? É o grau 3, o grau de liberdade, então tá aqui, ó. E você também leva em consideração o resíduo, tá? Ó, aqui, ó, que é esse DEG Freedom 2, que é o resíduo. O que é o resíduo? Tá aqui, ó, é NK-1. NK-1, tá aqui, ó, NK-1, que é o grau de liberdade e o resíduo. Então, você tem o K e o NK-1. Aprendi a calcular. O calculado tem essa fórmula toda aqui, tá? Que você vai precisar. Nessa fórmula aqui, a gente precisa dos somatórios dos y, tudo que a gente calculou lá em cima, lembra? Só que, deu um erro, não sei. O Excel calcula toda essa tabela, chama tabela ANOVA. Olha aqui, ó, ANOVA, é toda essa tabela aqui, ó. O Excel calcula pra gente, tá? Para vocês, ó. Então, a regressão 4, coloca aqui o valor 4. Em vez de estar preso à tabela que o professor Luciano criou, só joga do Excel. Resíduo, 25, o Excel já calculou. Quando você alimenta lá o número de amostras, 30, e o número de variáveis, ele já calcula tudo isso. A tabela nova que está aqui, ó, aqui o resumo da tabela nova que eu fiz aqui, ó, o Excel já calculou para vocês. Então, o grau de regressão é a primeira linha, resíduo 25, está aqui como calcular ele. E está aqui, ó, 4, 25, 29. Olha aqui, ó, esse aqui é a regressão ao quadrado das diferenças, quadrado das diferenças do resíduo e quadrado das diferenças da soma. Então, estão aqui, ó, o quadrado da diferença da regressão, quadrado da diferença do resíduo e quadrado da diferença, que é o SK, total, que é da soma dos dois. As variâncias da regressão e as variâncias do resíduo já estão aqui. Então, o Excel calcula para você, é só você alimentar os números aqui, verificar o F calculado, se não quiser verificar também, joga. Então, o que você só vai precisar de tudo isso aqui, que o Excel não calcula, é o crítico, que está aqui a função aqui, para você calcular o crítico. Por quê? Você precisa comparar o crítico com o F calculado. O F calculado o Excel vai calcular. O crítico ele não calcula, mas é só você usar essa função aqui e calcular o crítico. Essa função depende de quê? 0,95, que é o que a norma pede, que é o grau máximo. E já está aqui a fórmulazinha aqui, ó. 9,5, você vai usar o grau de liberdade de regressão e o grau de liberdade do resíduo. Então, o grau de liberdade da regressão é 4 e o grau do resíduo é o 25. Como é que é o grau do resíduo? NK1. Então, está aqui já a fórmula prontinha para vocês. Só inserir aqui, o que você vai ter que inserir? O grau de liberdade, que é o K, e o grau de resíduo. Pronto. 4 e 25 na fórmula. Então, 0,95. Se não tivesse esse aqui, você botaria aqui o 4 e aqui o 25. Pronto. Como é que eu calculo o grau de regressão? Está aqui, o grau de resíduo está aqui. Muito bem. Dito isto, existe regressão com muita folga. 57 é muito maior que 2, então tem regressão. Então, o modelo possui regressão. O resultado de tudo isso, dessa análise aqui, o modelo possui regressão, porque o F calculado, 57,19, é maior que o F crítico. Ponto. Agora nós vamos para os testes. Primeiro teste é o de linearidade. Se existe tendência de linearidade. Lembra que eu falei a vocês? Isso aqui é só você colocar, faz um gráfico, né? Que já tem aqui um gráfico, selecionar dados. Tá aqui, ó, seleciona os dados e ok. Mas existe um mais bonitinho que o próprio Excel calcula. Então, se você não quer esse aqui que eu fiz, apaga, vem aqui e esse último gráfico aqui, existem vários, tá? É esse aqui, ó. A linearidade é o teste de normalidade. Então, eu posso pegar esse teste aqui, recortar ele, vir aqui e colar ele aqui e aumentar ele para ver numa escala bem maior. Olha lá, todos os 30 pontos plotados, como que a tendência da minha amostra é uma reta. A tendência média é a reta.
Então, com esse gráfico, eu posso dizer, é só a conclusão desse teste de linearidade. Existe tendência linear através do gráfico abaixo, preço, área. Tá? Vamos lá, se você chegou aqui e em vez de uma reta, a tendência é uma curva, assim ou assim, né, uma parábola, o que acontece? Acontece que você não tem uma tendência linear, então você vai ter que trabalhar um desses fatores aqui. Como que você faz isso? Por exemplo, vamos botar aqui, eu vou trabalhar a área. Você colocaria, aqui já está dizendo, ó, não linear através do gráfico, você vai ter que usar uma função logarítmica. Então você teria que, como é que usa a função logarítmica? Olha aqui, ó, Ln, e tá aqui, ó, entre parênteses o seu número. Então, Ln, entre parênteses o número que você quer. Vamos só para a gente verificar lá, ó, de 1,40, olha aqui, ó, foi para 4. E aí eu tenho que fazer isso em todas. Em todas. Eu faço isso para todas elas. Para todas eu boto Ln, e abro e boto entre parênteses o número. Então, o que eu posso fazer aqui? Ó? Copio o Ln, copiei. E só fazer isso aqui. Ó. Ln. Então, eu estou transformando os números nos logaritmos deles. Porque eu estou querendo alterar o logaritmo, eu diminuo o número, automaticamente o logaritmo é menor. Então, isso uma ferramenta para eu tentar, tá, que a norma me permite, para que eu possa melhorar os meus dados da inferência estatística quando eu precisar. Por exemplo, eu preciso... Todos esses dados aqui, ó, de correlação, de quadrado, uma amostra que é um pouquinho mais ruim, ela não tem tendência retilínea. Então eu quero transformar ela numa tendência retilínea, ou tentar pelo menos. A norma me permite fazer isso. Eu posso transformar em logaritmos. É só para mostrar a vocês o que é, como se transformar no logaritmo, caso você tenha uma situação que não tem uma retilínea, é uma curva. Né? Se mesmo você fazendo isso, os seus parâmetros ainda são muito baixos, você não consegue atingir pelo menos o parâmetro médio, e os seus T calculados não conseguem superar, porque o principal aqui, quais são os testes? Gente, agora a gente tem condições de identificar os principais pontos críticos dessa análise de inferência estatística. O principal ponto crítico é os coeficientes. Se você não consegue estar com os coeficientes de medianos, tá, que é acima de 0,5, pelo menos, né, tem que olhar as tabelinhas. Mas, se não me engano, esse aqui, ó, aí eu posso começar até por o ajustado 0,36. Esse aqui 0,50. Tá? Então eu posso ter bem ali, bem baixo. Um desvio padrão muito maior e esses aqui baixo, mas eu estou no limite. Aí o segundo passo para que eu possa analisar é os T críticos. Ah, passou todos esses, estão colados com 1.1, beleza. Passou pelo menos no grau 1. Pelo menos, acontece muito isso, tá? Sua amostragem é boa pra caramba. Você tem aqui valores altos aqui, próximos de 1, 0,8, 0,9. Porém, os teus T críticos aqui, eles estão colados ou não passam. O importante é que passe, seja superior a esse. Mas às vezes, um ou outro, uns 2 ou 3, não passam no grau 2 e 3, só passa no 1. Beleza, mas você passou. O que não pode é não passar em nenhum desses 3. Aí você tem que mudar alguma coisa. Aí passou aqui, terceiro filtro que você tem que olhar. O seu modelo, que se está 0,05 ou menor que isso, tá? E comparar o calculado com o crítico F calculado e F crítico. Comparou o F calculado com o F crítico, passou também, beleza.
Aí você vai verificar a linearidade. Verificou a linearidade, muitas vezes você chegou até aqui, quando você vai ver não tem linearidade. Aí o que acontece? Aplica o logaritmo aqui, que aí vai passar. Muito difícil de não passar, tá? Porque se você chegou até aqui, você tem uma boa amostragem. Próximo teste, normalidade. Então, como é que eu verifico a normalidade? De novo, o seu Excel ele vai te dar a primeira etapa. Eu já analisei todos esses números, agora eu vou para esse próximo aqui. Ele vai te dar, observando as amostras, ele vai dar o valor previsto, consertado, em cima da equação da reta, os resíduos e o resíduo padrão, vai dar o percentual também e o valor unitário do metro quadrado de cada uma das amostras já acertadas. Então, ele vai te calcular tudo isso. Você vai pegar isso aqui, todos esses valores aqui, tá? Até aqui. Importante, ó, pega desde o título o resultado e vem até aqui o final. Toda essa área tem que estar selecionada. Copia e vem aqui, ó, colar. Aqui na tabela tá bem aqui, ó. Colar aqui a célula, bem aqui, ó. Você vai colar, ó. E aí todos aqueles números vão automaticamente para cá. Ou, se você quiser, preenche um por um. Eu já fiz isso de maneira que você não precisa copiar e colar um por um. É só você fazer isso, ó. E os 30 números, eu já tenho 30 aqui, já está prontinho, aqui linkado. Por que é importante isso? Por causa desta fórmula aqui. Esse valor, essa coluna aqui do preço previsto, o preço previsto que está aqui, ó, essa coluna do preço previsto, gráfico de resíduo aqui, tá? Bom, o resíduo sobre os valores ajustados. Enfim, usa o gráfico que eu já fiz aqui. Por quê? Esses valores, eles têm que estar, olha, analisar esse gráfico, você tem que verificar. De cara, tem que estar dentro do intervalo 2, menos 2 e mais 2. Eu já tenho uma amostra aqui que tá a gente chama outlier, ou seja, ela está fora do limite. Tá? Essa amostra aqui a gente teria que verificar. Ela tem mais do que 2. Ó. Qual que é ela? Ó? Olha aqui qual que é. Ó. Olha aqui. Ó. Isso, em qualquer das ferramentas que você tiver, você vai ter que olhar um por um. Então, olha aqui. 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, menos 1, mais ou menos, tá? Então, só é realmente essa aqui é que está acima. Qual que é essa amostra aqui? É a número 18. Então, a número 18, tá? A número 18, ela está acima. Ela é um resíduo que ela está acima do limite que é permitido pela norma. Então, analisar o gráfico contra os valores dentro do limite ideal. Que limite é esse? De novo, a gente está analisando os resíduos padrões, tá? Então, resíduo padrão está aqui, ó. O Excel já calculou isso para vocês. É isso que eu estou querendo mostrar a vocês. Você não precisa nem botar em gráfico. Você só no olho aqui, você já vai olhar. Ó. Peraí, aqui, vamos procurar alguma coisa acima de 2. Além desse, não tem. Tá? Porque esses são esses valores aqui. Ó. Tá bom? Então, confirmei. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar essa amostra daqui. Eu tenho que tirar 18. Tirar 18. Como ela não está afetando o meu modelo nesse ponto muito. Como é que você sabe, Luciano? Ela está ali no 2, mas muito colado no 2. Eu até posso deixar ela ali. Se eu tenho que fazer um outro teste, qual é o próximo teste para ver se eu posso deixá-la ou não? Primeiro eu tenho que ver a correlação, multicolinearidade. Não pode ter uma correlação entre as variáveis acima de 80%. Então, de cara, eu já vi que tem uma aqui, ó, acima de 80%, ó, que é a vaga com o preço. Além dela, tem outra? Tem. De cara, eu também tenho uma outra aqui, ó, vaga com idade. Elas estão muito coladas. Então, o que eu tenho que fazer? Para eu verificar isso primeiro, eu vou ensinar vocês, usando os dados, análise de dados, em vez de regressão, eu vou aqui em cima e uso a correlação. Clico, vou pegar toda a minha área que eu quero, ó, do gráfico.
todo esse gráfico aqui que eu já botei bonitinho para vocês só usarem, tá? Quero o rótulo também, não esqueça de marcar isso aqui, ó, que eu marco sempre o rótulo. Ok, ele vai salvar numa nova planilha. Eu pego do jeito que está aqui, copio, venho para a minha original e colo aqui, ó. Veja bem que eu copio toda essa área. O primeiro espaço está vazio, toda essa área. E eu tenho que colar exatamente aqui. Colei. De novo, esses números aqui estão linkados ali, para vocês não terem muito trabalho. Ou então vocês vão preencher. Então, realmente, olha, está batendo para aquela amostragem. Eu já tinha copiado esses números, realmente, olha, tem duas correlações, então eu tenho que tirar aquela amostragem. Quando eu tirar essa amostra número 18, tá? Aqueles números ali, eles vão melhorar. Eles vão melhorar. Então, quando eu tirar a amostra 18, eles vão melhorar, né? E último teste, pontos outliers influenciantes. Como é que eu calculo? Eu pego o resíduo relativo. Como que eu calculo o resíduo relativo? O resíduo relativo está aqui, ó. Você pega o valor unitário, está aqui, ó. Pega o valor da amostra, unitário daquela amostra, menos o preço estimado para aquela amostra, divido pelo preço da amostra vezes 100. De novo, eu já coloquei aqui a fórmula. Está aqui, ó. Fórmulazinha que está ali, já está aqui calculada. E ela tá, eu peguei o valor da amostra, preço da amostra, o preço previsto, está aqui que o Excel já calculou, preço previsto está aqui, e é só, então é esses dois que eu preciso, o preço da amostra, então é o preço da amostra menos o preço previsto dividido pelo preço da amostra, vai me dar um percentual, vezes 100. Então veja bem, de novo, todos os que tiverem acima de 40%, então são duas verificações. Os que estiverem acima, fora do intervalo de menos 2 e mais 2, e os que tiverem 40% superior a 40%. Nenhuma aqui está, ó. 13, 5, 6, ó. Nenhum está superior a 40%. Então, aquela amostra 18, ela pode permanecer aqui, porque ela não... Olha aqui, ela está com um relativo de 11%. Apesar dela estar fora do limite de menos 2 mais 2, tá? Ela não está causando... ela não está fora do limite dos resíduos relativos. Porém, eu tenho uma correlação aqui que me diz que existe uma multicolinearidade. E esse teste de multicolinearidade, ele é importantíssimo. Você não pode permitir... Se você até pode, tá? Porque provavelmente você vai cair no grau 2 ou 1 do teu laudo. Porque lá na tabela, quando a gente vai verificar o grau, né, a gente tem que verificar se eu estou... uma das variáveis, eu não atingi os limites da norma. E, se não me engano, ela permite para o grau 1 que uma das variáveis, desde que... Aí tem outras situações que eu tenho que eu devo seguir. Então, esse aqui você já deveria... vai colocar, tem multicolinearidade. Tá? Vamos ver se eu consigo ficar pelo menos no grau 1. É possível, mas não é o ideal. Então, o ideal para resolver isso aqui, tentar resolver, era tirar essa amostra ela está forçando uma multicolinearidade aí. Beleza? E se não resolver, Luciano? Se não resolver, que tem uma probabilidade, outra probabilidade você vai verificar que quando você tirar essa amostra, provavelmente, se tiver um outro outlier, além dela, vai aparecer. Se não, você vai ter que mexer, por exemplo, qual é a correlação aqui mais forte? Vaga com a idade. Então, provavelmente, você vai ter que mexer na idade. Porque vaga, o número de vaga, você não pode mexer. Mas a idade é uma coisa que a gente, pelo olhar, pelo nosso feeling. A vaga é real. Então, talvez aqui, eu tenha que dar uma mexidinha
em uma ou outra amostra para que essa correlação entre o número de vagas e idade não seja tão grande. Diminua um pouco. Às vezes, uma ou duas amostras que eu mexo já... Então, de novo, gente, olha como é que não é só jogar os valores, independente da sua ferramenta que você esteja usando, não é só jogar valor e pronto, e vai sair a avaliação. Não. Você tem uma série de análises da inferência, homocedasticidade e autocorrelação, que geralmente é o quê? A variância constante. Aqui não está constante, ela está jogada. Ó. Quando tiver assim, um mapazinho assim, ela é ideal. O ideal é isso aqui, tá? Agora, se tiver aqui uma linhazinha assim, ó, tá? Ela tem uma correlação. Se ela tiver aleatória, tá? Uma aqui, outra lá embaixo, tudo jogado, ela não tiver numa região junta, como está aqui, ela tem autocorrelação. Aqui, no caso, ela não tem autocorrelação, ela não tem homocedasticidade. Por quê? Porque ela não tem uma variância constante dos resíduos. Não tem. Elas estão aqui, ó. Ela não está aqui numa constância que forma uma reta ou uma curva, não. Elas estão numa região. E também não estão aleatórias, elas estão juntas. Então isso é bom. É uma boa amostragem. Tá? E você deve verificar isso. Verificar a multicolinearidade e verificar os influenciantes, porque você pode ter nem todo, olha aqui, ó, importante, ponto atípico, o influenciante, quando retirado da amostra, ele vai alterar os parâmetros, com certeza. Quando eu tirar um desses aqui que estiver acima de 40%, vai alterar e muito, e vai melhorar muito os meus dados, os coeficientes de correlação, de determinação, o F de significância vai mudar muito. Então esse teste aqui é importantíssimo, tá? Nesse caso aqui a gente viu que já é uma amostra boa, nenhum está passando de 40%, tá? Mas importante, ó, nem todo outlier é um influenciante, lembra? Por isso que eu posso deixar esse aqui. Ele é um outlier, mas ele não é um influenciante. Ele não está contaminando, influenciando negativamente todo o meu modelo. Não, ele não está. Como você sabe, Luciano? Por isso aqui. Porque ele tem um relativo de 11%. Aqui, ó, a 18%. Tem um relativo de 11%. 11% dá para manter. Tá? Então, automaticamente, tenho a área e tenho o meu metro quadrado que é pela minha fórmula, lá em cima, ó. Ele está puxando lá da fórmula, lá em cima do metro quadrado da fórmula, que foi a primeira coisa que eu calculei. Toda essa inferência para verificar se esse número aqui é confiável. Ele está dentro dos limites da norma. Está dentro dos limites da norma, então ele é confiável. Então, 11.354 metro quadrado para esse meu avaliando é confiável. Então, eu multiplico a área pelo metro quadrado e dá o valor do meu avaliando, que é 1.532. Aqui, agora eu vou para o cálculo do campo de arbítrio. Tem duas maneiras de eu calcular, tá? E aqui já está automático para vocês. Primeiro eu calculo o campo de arbítrio, que diz que é 15 para cima, 15 para baixo, o máximo de 30%. Tá? 15 para cima, 15 para baixo. Aqui é só multiplicar o valor da estimativa central, que é esse valor aqui, eu multiplico 15% para cima e para baixo. Beleza, dei os meus limites superior e inferior. E aí eu tenho que calcular o meu intervalo de confiança. Por quê? Quando eu vou ter que comparar. Então vamos lá, como é que eu calculo o intervalo de confiança? Olha aqui a fórmula do intervalo de confiança. Eu preciso de quê? Preciso do y, que é o valor determinado através da equação, né? Que é a estimativa central, mais ou menos o t crítico vezes a raiz quadrada desse SY. E como é que calcula o SY? Então, o SY tem matriz aqui, enfim. Não tem jeito para eu calcular esse intervalo de confiança. Eu vou precisar do meu famoso desvio padrão ao quadrado, que é o S ao quadrado, é o E ao quadrado. Né? Eu vou precisar de desvio padrão. Então, o desvio padrão aqui é 73. Esse aqui é o desvio padrão ao quadrado. Então, beleza. E vou precisar dessas matrizes
para eu poder calcular o S. Uma vez que eu tenha o S, eu tenho o Y, que é a tendência central, calculo o crítico, o teste crítico para 0,90, tá? Que é o que pede, não 95, 0,90, o T crítico, e calculo a raiz quadrada desse S que eu acabei de calcular aqui em cima. Jogando na fórmula, está toda a fórmula aqui, então esse cálculo do intervalo de confiança não tem jeito. Eu preciso da principal, da matriz inversa. Eu vou precisar dessa matriz inversa. Lembram da famosa matriz inversa? Então, aqui, por isso que vale a pena usar essas tabelas que eu já pré-preparei, tá? Porque vai sair automático, você já vai calcular o índice. E aí você vai ter que comparar. Então, entre a amplitude do intervalo de confiança e a amplitude do campo de arbítrio, o avaliador deve escolher a menor amplitude, tá? Então, aqui está o resumo, olha. Esse é o item 19, que eu calculei o campo de arbítrio, que é 15 para cima, 15 para baixo, e dá 30, né? E o intervalo em cima sempre tudo em cima do valor central. Em cima do valor central do metro quadrado, eu calculei o limite superior e o limite inferior, que vem daqui, ó. Ó, tá? Do intervalo de confiança para mais ou para menos. Para mais é o superior, para menos é o inferior. Lembra que a equação é mais ou menos. Por que mais ou menos? Vai dar o inferior, o superior e o inferior. Então, esse item 20 aqui está lá todo em cima calculado e o 19 aqui. Comparei, ora, é óbvio que eu tenho que escolher o intervalo de confiança, porque ele tem 3,59. Como que você calculou? Está aqui a fórmula da amplitude. Ó. Então, é o superior, 2 vezes o superior, menos o preço, a estimativa central, dividido pela estimativa central vezes 100. Já está aí a fórmula, 3,59. Muito menor que 30. Então, é esse que eu escolho. Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, escolhido. E esse aqui é o rejeitado. Tá? Então, aonde eu quero chegar com esses cálculos das amplitudes e escolher o intervalo de confiança, amplitude, escolher entre eles, eu estou calculando o grau de precisão do laudo. O grau de precisão, ele depende. Grau 1 está menos que 50% da amplitude dentro dos 80% da tendência. Lembra que esse 80% é quando eu analiso a minha regressão, eu coloco os 80% aqui. Ó. Por isso que eu coloco 80%, porque a norma me pede 80% para eu colocar. Tá? Que é o limite do meu modelo, 80%. Menor que 50%, menor que 40% e menor que 30%. O nosso está aqui, ó, é grau 3. Então, a precisão do meu laudo é grau 3. Eu estou dentro do grau 3. Tá? Eu estaria dentro do grau 3 de qualquer maneira, tanto um quanto o outro. Eu posso ampliar? Posso, dependendo da operação, da finalidade. Por exemplo, no caso de leilão, com certeza eu vou aumentar isso daí, porque eu vou jogar lá embaixo o valor do imóvel. Às vezes o limite, eu aumento o meu limite de 30% maior, não necessariamente, né? Então, o grau aqui da precisão depende muito da operação, do cliente, né? Resultado final, não só da operação, perdão, só para concluir. Não só, depende também da amplitude do intervalo de confiança. Se eu tiver uma amostragem que não é tão boa, né, esse número aqui será maior que esse. Então, eu vou ter que escolher a amplitude mínima, que é 30%. Eu não posso escolher dentre os 80%, tá? Bom, resultado final do intervalo de confiança. Então, como eu tive que escolher o intervalo de confiança, esse é o meu limite superior e inferior para eu calcular o valor, né? Então, tá aqui, meu limite superior é 11.558, superior, o inferior 11.214,
e a média central, o valor central 11.354. Tá tudo aqui, ó, puxado aqui automaticamente para cá. Uma vez que eu puxei os valores automaticamente, é só eu calcular. A minha média central, que eu já tinha calculado, deu R$1.535.000 arredondados. Eu arredondo sempre um pouquinho para cima. A norma me diz que eu posso arredondar até 1% para cima ou para baixo. Tá? Então, 1.535.000. Então, aonde chegamos aonde eu queria. Vamos comparar agora a tabela 4 variáveis para que eu possa estar no grau 3. Eu usei 30 amostras, 4 variáveis, para eu estar no grau 3, beleza? Então, olha quanto que foi o valor lá embaixo. Vamos comparar o valor lá embaixo. Nós chegamos em 1.535.000, beleza. E se eu tivesse feito para o grau 2, só 20 amostras? Só 20 amostras, ou seja, eu afrouxei um pouquinho mais o meu grau do laudo. Olha qual o valor que eu cheguei, o mesmo valor, 1.535.000. Por que, Luciano? Porque a minha amostragem é muito boa. Então, se eu pego 30 amostras ou 20 amostras, se eu soube escolher aqui a importância de saber escolher as minhas amostras. Como eu ensinei a vocês, planejamento da sua pesquisa, coletar. Se você coleta 30 ou 20, você vai saber coletar elas muito parecidas, muito representativas do mercado para aquele nicho. E idem para o grau 1. Ah, não, eu não peguei nem 30 nem 20, eu peguei 15 amostras. Olha quanto que deu o valor no final para 15 amostras. 10, aí, R$1.520.000. 10 mil de diferença. Olha, 10 mil de diferença para um imóvel de 1,5 milhão é irrisório, né? É um erro? Não é um erro. Isso não é um erro, tá? Então, 1 milhão e meio, 1.020.000, 1.030.000 é o que está dando. 1.532.000, 1.534.000 e 1.520.000. Essas são as diferenças para eu usar dentre para eu deixar de usar 15 amostras, 20 amostras ou 30 amostras. Tá? Bom, agora vamos comparar. Tá? Agora a gente vai fazer outra avaliação aqui para um apartamento. Né? Um apartamento, olha aqui, ó, o nosso avaliando aqui. Ó, aqui nas K3, ele tem 190 metros quadrados. Vocês comparam uma tabela com a outra, tá? Mas eu acho que aqui deu para ter uma ideia. Vou resumir para vocês o que é o principal. Você vai escolher aqui a quantidade de K que você quer usar, de variável, e em função do grau que você quer escolher, vai te dar o número de amostras que você precisa escolher. Escolheu o número de Ks, que são os mais importantes. Eu não vou abrir mão na minha avaliação da área, da localização e da vaga. Beleza, são 3 Ks. Mas eu quero o grau 3, o máximo. Então eu vou coletar 24 amostras. Não, eu quero 16. Escolheu? Alimentou a tabela? Alimenta aqui com o preço que você achou lá e preenche os dados das variáveis X. Vai sair automático o valor unitário, verifica o número de amostras, verifica o número de K aqui, porque toda avaliação depende disso aqui. Os valores, quando a gente calcula o F de significância do modelo, depende disso. Quando você está calculando os coeficientes, depende disso. Então, isso é importantíssimo. Verificou aqui, aí a gente vai verificar os betas pelo Excel. Então, pega a amostragem aqui, tira o Excel, verifica os betas da equação, verificou os betas da equação, tá aqui, os betas da equação, vai verificar os seus valores de coeficiente de correlação, de determinação, o ajustado, que é o R ao quadrado, ajustado, o desvio padrão. E aí você pode calcular o CV e o S ao quadrado, que é o desvio padrão ao quadrado. Você pode calcular isso aqui, porque você vai precisar desse lá para baixo. Beleza. Calculou isso aqui, vamos verificar. O Excel também te dá os valores dos T's calculados, que é o que você também quer verificar aqui embaixo.
Então vamos verificar os T calculados, porque aqui a gente precisa tudo isso aqui, ó, tá os T calculados aqui por essas matrizes, mas o Excel já te calcula. Tá aqui, verificou, todos eles passaram. Olha que interessante, esse aqui, ó, esse aqui, ele só passou no primeiro, no segundo ele já não passa. O que isso significa, Luciano? Esse é um bom exemplo de que esse laudo ficou no grau 1. Esse laudo ele ficou no grau 1. Eu não consegui ter grau 2 nem grau 3. Olha que interessante. Mesmo que eu escolhi aqui o grau 2 com o número de amostras, a qualidade das minhas amostras me empurrou para o grau 1. Então, das duas, uma. Ou eu vou ter que identificar algumas amostras outliers e retirar elas, porque elas estão contaminando, para que eu possa aumentar o meu grau, ou eu deixo assim mesmo, porque a diferença vai ser muito pouca no valor final. Eu continuo, vamos continuando, deixa quieto aqui. Mas aqui, na hora que eu for avaliar o meu laudo lá, um dos critérios é avaliar o T crítico. E o meu T crítico eu fiquei para o bicaudal 30%, que é o grau 1. Então eu vou ter uma pontuação aqui para dar para eu poder avaliar o meu grau de fundamentação do laudo como um todo. Desse item aqui, do T crítico, eu estou no grau 1. Tá? Aí verifiquei o crítico, o T calculado com crítico realmente está muito maior, 13, muito maior que 3. Verifiquei que aqui, ó, 0,004 está bem menor que o 0,05, que é 5%, está bem menor. Passou daqui, passou, beleza. E está bem abaixo de 2%, ó. Tá? Bem abaixo aqui, está colado. Então esse aqui, o grau de fundamentação para o F, vai ser 3. Aqui eu vou ter uma boa pontuação, tá? Para minha tabela de distribuição Fischer-Snedecor, eu vou ter um valor de grau 3, tá? Lá, quando vocês vão verem a norma, você vai verificar isso. Próxima, todos esses testes de linearidade, tá? De normalidade, que são a comparação do resíduo padrão resíduo com gráfico, que tem que estar mais 2, menos 2. Olha aqui, eu estou bem dentro do limite, não tem nenhum outlier, os outliers são fora desses limites superior de 2. Então, só verificar aqui todos esses valores aqui, ó. Todos eles passaram, todos eles estão abaixo de mais 2, menos 2. Olha lá, ó. 1, 0, 0, 1, 1, todos eles estão abaixo de 2. Menos ou mais 2. Muito bem, vamos verificar a homocidasticidade e a autocorrelação. Se tiver uma areazinha assim, todos eles juntinhos, bateu os dois, você passou pelos dois. Não existe homocidasticidade e autocorrelação, porque a homocidasticidade e a variância constante, não existe uma variância constante, eles estão juntos numa área, e não tem aleatório, disposição aleatória não, eles estão numa disposição não aleatória, juntos numa área. Então, eles não têm autocorrelação e não têm homocidasticidade. Passou no teste. Multicolinearidade, vai verificar aqui dado, análise de dado, correlação. Vem aqui e vai selecionar todas as variáveis e ver a correlação delas. Só essa aqui que está passando um pouquinho de nada. Então, aqui de novo, passou acima de 80%. Mas nenhuma, 50, 70, essas estão... Então, existe uma correlação muito alta entre as variáveis dependentes, porém, no limite aceitável, não. Isso aqui eu tenho que corrigir isso aqui, ó, não está. Uma delas, a localização com o preço, tem uma correlação alta. Então, das duas, uma. Ou eu mantenho isso aqui e lá na hora que eu for fazer a análise das pontuações do meu laudo, a multicolinearidade está muito próximo, então eu engoli, passei, aceitei uma variável só, que é a multicolinearidade, passar, ou eu vou ver aqui, a localização, eu tenho que mexer nessa localização. Ou eu tenho que tirar uma das amostras que estão com uma localização com desvio muito alto, eu identifico elas, ou eu mexo na minha... No caso aqui, como eu trabalhei em fator, é mais fácil. Quando eu coloco o valor venal, não tem como eu mexer, tá? O máximo que eu posso fazer é transformar uma delas em logaritmo. Lembra que a gente falou de transformar em logaritmo?
Pode ser que eu possa transformar em logaritmo. Por exemplo, aqui, ó. Posso fazer aqui, ó. L, Ln. Só que eu não vou fazer agora, por quê? Porque eu vou ter que refazer todo o cálculo. Eu não vou ter tempo, eu estou fazendo um resumo para vocês, beleza? Então, resumindo, gente, passamos da homocedasticidade, autocorrelação, teste de multicolinearidade, outliers influenciantes, 40% aqui do relativo, verificar os valores relativos, todos eles também passaram, estão ótimos aqui os valores relativos aqui, ó. Todos eles estão uma ótima amostragem, ó, não tem influenciante, ponto influenciantes. Calculei o valor do meu imóvel em cima do metro quadrado e da área, multipliquei e deu o valor, R$477 mil. Multipliquei 15% para cima e para baixo o limite da amplitude e vou calcular o intervalo de confiança que está aqui automático, os valores, tá? Todas essas fórmulas que já tem, a tabela já dá, e eu faço como é que eu falo? Eu vou verificar e comparar. Amplitude 30 e amplitude muito menor. Então, escolho o intervalo de confiança novamente. Um bom intervalo, uma boa amostragem. Uma boa amostragem sempre vai dar um intervalo menor, que esse que é o máximo, esse é o crítico, tá? Beleza, então eu estou dentro do grau 3, porque é uma boa. Então, o meu laudo, eu vou verificar lá qual é o grau de fundamentação, e o grau de precisão depende exclusivamente dessa escolha aqui, dessa comparação, do grau de intervalo de confiança com amplitude. Beleza? Já tenho o meu valor final do meu imóvel, aqui o limite superior, inferior e o central, a média central, calculo o meu valor final que eu já tinha calculado, R$478 mil. Então veja bem, agora vamos comparar, olha, esse é o K3, se eu usei 16, se eu usei 12, quando eu usei 12 amostras, quanto que deu o valor aqui no final, né? Vamos comparar aqui também, e vamos comparar quanto que deu aqui no final para 18 amostras. Um grau mais forte. Então, eu optei por estar um grau mais forte. Então, veja bem. Optei por um grau mais forte. Só K3. Só K3. E 24 amostras. Só K3. Vamos comparar. Então, o K3, 24 amostras. R$485 mil, com 16 amostras, 478, e com 12 amostras, R$500 mil. É óbvio, com 12 amostras, eu estou mais com uma liberdade maior, né? Eu estou com um grau menor, uma liberdade maior. Então, com 12 amostras, eu fiquei em R$500 mil. Então, são quase 20 mil, aqui são 78 e 85, né? Então, de 85 para 500 são R$15 mil, né? R$15 mil de diferença. É uma diferença grande para um imóvel de 500 mil. Mas, para 16 amostras, não é uma diferença muito grande. 78 para 85. Mas, olha, está aqui o valor do meu imóvel. 500 mil, uma liberdade maior. Um grau menor, 485. Tá bom? Então, divirtam-se. E espero que essa aula tenha ajudado a verificar todos esses principais pontos, tá? Para que vocês possam fazer uma boa análise da sua inferência, usando a ferramenta dessa planilha e usando o Excel, tá? Se vocês optarem por comprar alguma outra ferramenta, tem o Action, que trabalha junto com o Excel e outros aplicativos, tá? Tá aqui, ó. O Action Start está até instalado aqui no meu Excel. Você vai fazer tudo isso, só que, de novo, eu tenho que mostrar a vocês, tá? Eu gosto muito de usar essa análise aqui porque eu tenho controle do início ao fim do processo e das variáveis, já que eu tenho que ficar mexendo. Com o tempo, vocês comprem o Action, tá aqui, instala, trabalha com ele. Agora, independente da ferramenta, vocês terão que alimentar as tabelas e verificar ponto a ponto, verificar se tem pontos influenciantes, se tem outlier, verificar os coeficientes, e muitas vezes você vai ter que mudar, tirar uma amostra, mexer nas suas variáveis, mexer nelas ou transformar elas em logaritmos,
ou mexer, por quê? Para a correlação delas melhorar e estar dentro dos limites aceitáveis. Beleza? Um abraço, boa sorte, qualquer coisa eu estou por aqui. Um abraço, gente. Tchau, tchau.